Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, faça resplandecer sobre você toda sorte de bênção e em nome de Jesus te dê a paz. Gostaria nesse momento, queridos, de compartilhar com você a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1 diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e atiraram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e estava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou os mensageiros que a chamassem e a trouxessem para ele. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Gostaria agora, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: O nosso Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: Havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ela a tinha como filho. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar para de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: Este homem é você. Até aqui, amados, eu coloquei como o tema desta mensagem: O viajante chegou. Amados, eu gostaria de trazer uma reflexão para o nosso dia de hoje, nesse tempo que estamos vivendo, porque Davi era um rei e a palavra de Deus diz que naqueles dias era para ele estar na guerra com os seus homens. Mas Davi, a palavra de Deus diz que Davi ficou em Jerusalém, ou seja, ficou na sua casa, não ouvindo assim o chamado do Senhor, não respeitando a ordenança de Deus para aquele dia, para aquele momento. E a palavra de Deus diz que andando ele pelo palácio, viu essa mulher e aí então sentiu atração por essa mulher e pediu que a trouxesse até ele. Gostaria de dizer para você que está ouvindo agora que o pecado entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso paladar, também entra pelo nosso nariz e também pela boca. Amados, gostaria de dizer para você que temos que tomar cuidado com aquilo que vimos, com aquilo que deixamos descer para o nosso coração. O que é interessante é que no capítulo 12 desse mesmo livro de 2 Samuel, a palavra de Deus vai colocar o profeta Natã como aquele enviado por Deus para exortar a Davi. E Natã começa contando para ele uma história de que havia um homem rico e um homem pobre. E aqui a gente coloca o homem rico como Davi e o homem pobre como Urias, dizendo que o homem rico tinha muito gado, muitas ovelhas e tal. E aí este homem rico recebeu um visitante. Interessante dizer sobre esse visitante, porque no capítulo 11 não fala nada sobre nenhum visitante. Não fala nada sobre ninguém que esteve com Davi. Apenas no capítulo 12 vai dizer que ele estava com um visitante.
E eu quero dizer para você que esse visitante é o inimigo, é Satanás. Aquele que ronda a nossa mente, o nosso coração, aquele que fica sondando as nossas vidas, procurando em nós alguma falha, para que ele possa entrar e assim fazer uma arruaça em nossas vidas. Eu quero dizer para você que nós temos que estar vigilantes todos os dias. Porque quando esse visitante entra, e a palavra de Deus aqui, se você for continuar lendo, você vai dizer, você vai observar que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, nos informando que essa situação ela agradou ao visitante. Na verdade, Davi poderia ter pego qualquer uma de suas mulheres, porque ele tinha muitas. Davi poderia ter se deitado com qualquer uma das mulheres dele, que não seria pecado. O problema é que ele desejou a mulher do próximo. Ele desejou estar com a mulher do próximo. E como o diabo não brinca de ser diabo, o diabo não perdeu a oportunidade de permitir que ela concebesse um filho. E aí você diz, nossa, mas Deus poderia ter evitado essa situação. Amados, quando você dá permissão para o inimigo agir na sua vida, não tem como Deus interferir. O diabo está agindo na sua vida com autorização sua, com a sua permissão. Você disse, ei, diabo, faça isso por mim. Quando você cai em pecado, quando você faz algo que não agrada a Deus, quando a sua mente não está voltada às coisas do Senhor. Então, amado, hoje estamos numa luta muito grande, principalmente com as nossas famílias. Temos visto muitos casais se divorciando, muitos casais brigando, homens traindo as suas esposas e também as esposas, né, traindo os seus maridos, porque não está havendo vigilância. E pasmem você, a maioria dessas pessoas estão na igreja, estão nos altares, estão lendo a palavra de Deus e ouvindo a voz de Deus todos os dias pelo anjo da igreja. Porém, não está deixando que essa palavra entre no seu coração e faça mudança em sua vida. As pessoas estão nos altares das igrejas, amados, cometendo esse tipo de pecado e achando que está tudo normal. Porque a pessoa acha que pecando e pedindo perdão está tudo resolvido. E não é assim, meus queridos. Infelizmente, existem pecados que são pecados para a morte. E a pessoa não vai conseguir restituir a sua situação de salvação. As pessoas têm que estar pensando muito bem antes de cometer um pecado contra o nosso Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer, faz consciente, faz assim, depois vou pedir perdão e tá tudo certo, tá tudo bem. Amados, existem consequências de pecado. Vamos ver aqui que Davi depois se arrependeu. Davi ainda mandou matar Urias, colocando ele à frente daquela batalha para que ele fosse morto. E assim ele pudesse consertar as coisas. Mas ainda piorou ainda mais a situação. Então, meus amados, nós podemos observar que o pecado entrou na vida de Davi através de um olhar. Primeiro, através da desobediência. Porque se ele estivesse ido para a guerra, para a batalha, junto com seus soldados, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, quando todos os reis deveriam estar na guerra, isso não teria acontecido. Porém, ele preferiu ficar no conforto do seu lar. E com isso, o inimigo jogou para ele uma armadilha. E ele caiu. Se ele tivesse fechado as janelas do palácio e dito, não vou olhar mais, vou me ater a outras coisas, ele não teria caído nessa situação. Não teria entrado nessa sinuca de bico, como dizem aí no mundo. Aquela situação em qual você fica impossível de agir para consertar. Porque a gravidez, ela é notória. Barriga vai crescer, neném vai nascer, não tem como esconder, meu amado. Então talvez você ache que você olhar uma mulher na rua, ou olhar um homem na rua, ou ter um relacionamento com outra pessoa, porque você está longe da sua esposa, porque você está longe das pessoas que te conhecem. Nunca se esqueça, o nosso Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. E talvez você está lá dentro da igreja. Essa igreja aí que você frequenta.
Você está lá com os braços abertos, louvando e adorando ao Senhor para todos verem dentro da igreja. Mas o Senhor, ele não dorme. O guarda de Israel, ele não dormita. E nós estamos em tempos de buscar a presença de Deus todos os dias, de estarmos na presença do Senhor, buscando se alimentar das coisas de Deus, porque o inimigo, ele não está brincando. Ele está destruindo famílias. Olha quantos homicídios e feminicídios têm acontecido no nosso país. Olha quantas mulheres têm sofrido nesse país. Olha quantos homens têm tirado sua própria vida, têm matado filhos, matado esposa, amados, por causa de uma intervenção ao qual ele permitiu que o inimigo tomasse conta. Olha, eu passo aqui hoje para deixar para você que você, em nome de Jesus, você venha blindar a sua casa, venha orar com a sua esposa, que você e sua esposa possam ser uma só carne. Você ainda não casou, não? Pegue a sua noiva, pegue a sua namorada e comece a construir desde já um alicerce forte, fortificado na presença do Senhor, para que quando vocês vierem a se casar e a aliança passar da mão direita para a mão esquerda, seja algo firmado, seja algo fortalecido pelo Senhor, que os alicerces sejam fortalecidos, que vocês venham ser guardados e protegidos pelo Senhor, porque vivemos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Não somos daqui. Somos aqui apenas peregrinos, buscando galgar a glória de Deus quando aqui deixarmos esta terra. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, coloque paz no seu coração, venha iluminar a sua mente, que você não seja atraído pelos manjares de Satanás. Amados, sabemos que quando saímos para a rua, podemos ver o que quisermos, podemos ver de tudo, porque está aí exposto. As pessoas não têm mais pudor, as pessoas não têm mais cuidado, as pessoas não cuidam do corpo delas, as pessoas colocam seus corpos expostos, sejam homens ou sejam mulheres, adolescentes, crianças, jovens, estão assim. Mas nós temos que buscar a presença de Deus, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, ele é consagrado ao Senhor. Então, quando você está na rua e você se comporta de maneira diferente, quero te dizer que, infelizmente, o Espírito Santo não está compartilhando isso com você. Não perca a presença do nosso Deus. Não perca a essência de estar na presença de Deus. Não perca, jamais, abra mão do cuidado do Senhor para a sua vida. Porque é somente Ele, somente o nosso Deus, é que tem poder e autoridade para te livrar das ciladas do inimigo, das constantes armadilhas que o inimigo tem plantado em nossas vidas. Que nós sejamos guardados e protegidos, blindados pelo Senhor. Olha, una suas forças com a sua família. Passe mais tempo com seus filhos. Ame mais a sua esposa a cada dia. Mande mensagens para a sua esposa durante o dia, dizendo o quanto você a ama, o quanto você a admira. Isso não vai fazer de você menos homem, não. Diferentemente disso, vai te fazer um grande e valoroso homem de Deus. Faça isso e deixe o Senhor ser o centro do seu casamento. Deixe o Senhor ser o centro da sua vida. Deixe o Senhor ser o centro da sua família, porque é somente Ele que pode nos livrar de todo mal. Eu desejo para você toda a sorte de bênção. Eu desejo que o Senhor venha te abençoar e te guardar todos os dias da sua vida, venha te proteger e que você seja livre de todo o mal. Orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, procurando a quem possa bradar, a quem possa derrubar, a quem possa matar, a quem possa destruir. E você é um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.